Olá, queridos, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. É um prazer para nós estarmos aqui mais uma vez na presença do Senhor para mais um tempo de oração, de reflexão na Sua palavra. Eu quero saudar a todos que estão chegando com a doce e gloriosa paz do Senhor. Também quero pedir a você que está chegando que compartilhe aí com seus amigos, com seus vizinhos, com seus grupos de WhatsApp. Nos ajude a levar a palavra de Deus e a oração para outros lares, em nome de Jesus. Também gostaria de pedir a você que deixasse seu like e, se você não é inscrito neste canal, eu te convido, te inscreve aqui. Vem orar com a gente, vem ouvir a palavra de Deus com a gente. Vamos aprender juntos aqui as coisas que Deus quer falar conosco. E nós estamos aqui então em mais uma noite de oração. E nós estamos com o seguinte tema: abre os meus olhos para ver e os meus ouvidos para ouvir. Ou seja, tem coisas que a gente não vê e que nós precisamos ver. E tem coisas que nós não entendemos e precisamos entender. Quando nós estamos falando abre os meus ouvidos para ouvir, é no sentido de entendimento. Talvez você tenha uma boa visão física, mas nós estamos falando de coisas espirituais, nós estamos falando de coisas que não podem ser vistas apenas com o olhar físico, mas sim com o olhar espiritual, com o olhar da sabedoria, com o olhar da percepção. E aqui então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um tema, mas para isso eu quero abrir a Bíblia aqui no Salmo número 78, eu te convido a fazer o mesmo, e nós vamos ler um texto aqui. E um detalhe, amanhã nós temos um culto sobrenatural, aqui na IEG Alphaville, na Avenida Aruanã, número 120, às 9 horas da manhã. Eu quero te convidar para estar com a gente, vai ser poderoso esse culto. Nós estamos falando sobre progresso contínuo no Senhor. Você já parou para pensar o que tem tentado parar você? O que tem tentado impedir você de chegar no seu objetivo? Pois bem, nós estamos falando sobre estas coisas. Na parte da tarde nós teremos um seminário de cura divina. Até vou colocar o banner aqui para você poder dar um print aí, né? Amanhã, às 15 horas, a partir das 15 horas nós teremos esse seminário e também nós vamos falar sobre o Ministério dos Anjos. É um assunto que muitos não conhecem, nunca ouviram falar, e eu vou dizer uma coisa para você, vai ser bênção de Deus para a sua vida. Então, eu quero te convidar a se programar e estar junto conosco amanhã. Vai ser maravilhoso. Na semana que vem, nós vamos ter uma vigília no próximo sábado. Vigília Pentecostal Som do Céu. Vai ser algo tremendo. Você não pode ficar de fora. Então, já põe na tua agenda aí o dia 14, a partir das 20 horas, aqui na IEGNE Alphaville. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero saudar todos que estão chegando e pedir para você, meu irmão, compartilha essa live de oração, vai ser uma bênção. Bom, mas vamos lá, vamos considerar a palavra de Deus primeiro, e nós queremos ler aqui o Salmo número 78, o verso é o de número 39. Vamos ler o 38 e 39 para você entender bem, certo? Entretanto, porque era misericordioso, perdoava a culpa deles, a fim de que não fosse necessário que os destruísse. Muitas vezes reprimiu sua cólera santa e não acendeu todo o seu furor, recordando-se, olha só, anote aqui está o ponto que eu quero frisar para você, recordando-se de que eram seres frágeis e meros mortais, brisas passageiras que não retornam. Olha só, querido, o Senhor, ele reconhece
a nossa fraqueza. Quando a Bíblia diz que o Senhor, ele usava de misericórdia e perdoava para não os destruir, para não destruir o ser humano, aqui diz que Deus se recordava, se lembrava de que eles eram seres frágeis e meros mortais. Ou seja, o Senhor estava ciente da fraqueza do homem. Esta é a verdade. E é sobre isso que eu queria falar com você, sobre esta questão. Será que você consegue ver a sua fraqueza? Porque, sabe, a fraqueza é uma coisa muito séria. Como assim? Uma fraqueza na vida de uma pessoa pode destruir a vida dessa pessoa. E nós vamos ver isso nesta noite. Só que muitas pessoas não conseguem enxergar isso e não conseguem entender. Por isso nós estamos fazendo essas noites de oração e hoje nós vamos falar sobre esse tema. Abra os meus olhos para ver e os meus ouvidos para ouvir, ou seja, entender. Sabe, quando a gente se nega a reconhecer que há uma fraqueza na nossa vida, nós estamos nos colocando em rota com um caminho de destruição. Então, quando a gente reconhece a fraqueza dominante na nossa vida, isso pode nos ajudar a não cair nas coisas que podem nos destruir. Sabe, queridos, nós temos que entender uma coisa, que às vezes uma pequena coisa pode se tornar uma grande coisa. Às vezes uma pequena falha pode se tornar um problemão. E nós não podemos ignorar a fraqueza que domina na nossa vida. Alguns podem estar cientes. Eu lembro do que está lá no livro do profeta Isaías. Sabe, Isaías, ele conta no capítulo 6 que ele teve uma visão. E quando ele teve aquela visão, ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. E foi interessante por quê? Porque naquele momento ele disse, ai de mim. Porque ele teve a visão do Senhor, da santidade do Senhor, e ele se deu conta que ele era um homem de lábios impuros. E ele habitava no meio de um povo de impuros lábios. Vejam, o profeta Isaías ali, ele viu o seu pecado. Havia uma fraqueza. Ele era um homem de lábios impuros. Tem muitas pessoas que a sua fraqueza está nos seus lábios. A fofoca, a mentira. Outras pessoas, a sua fraqueza é a luxúria. Outras pessoas, a sua fraqueza pode ser uma falha de caráter e que pode levar essa pessoa a um grande problema. A grande verdade é o seguinte, você tem que entender isso. Todos têm uma fraqueza. Talvez, e com certeza, nem todos têm a mesma fraqueza. Tem pessoas, por exemplo, que têm uma fraqueza por bebida, e quantas vezes nós vemos lares destruídos e vidas destruídas por causa da bebida. Tem pessoas que já tiveram fraquezas na área da drogadição e foi um desastre, foi terrível, foi muito sofrimento. Mas sabe, alguns têm fraquezas terríveis, outras parecem ser, entre aspas, inofensivas. Por exemplo, a pessoa que tem uma fraqueza por mentir. Isso é um problemão. Mas na mente de alguns isso não é nada. Mas aos olhos de Deus porque a Bíblia diz que
O diabo é o pai da mentira. Então, a minha pergunta para você: qual é a sua fraqueza? Por acaso você consegue enxergar isso ou você vai dizer assim: eu não tenho nenhuma fraqueza? Eu até me preocupo muito, queridos, quando as pessoas dizem assim: eu não tenho nenhuma fraqueza. Meu Deus. Essa pessoa precisa enxergar, porque todo mundo tem uma. Às vezes, você diz assim: mas a minha fraqueza não é roubar, minha fraqueza não é prostituir, minha fraqueza não é a bebedice, não é a drogadição. Pois bem, mas existem outras fraquezas. Às vezes a fraqueza de alguém pode ser o seu orgulho. A fraqueza de outro pode ser a sua vaidade, enfim. Mas a questão é que muitas vezes as pessoas elas escondem a sua fraqueza. Você sabe que muitas pessoas escondem a sua fraqueza. E quando uma pessoa esconde a sua fraqueza, ela não vai conseguir vencer aquilo. Ela não vai conseguir mudar aquilo. Por exemplo, tem pessoas que tentam disfarçar na frente dos outros para que os outros não notem a sua fraqueza. Só que tem uma coisa: toda fraqueza carrega um poder destrutivo, seja ela de que natureza for. Então, nós, ao lermos esse texto aqui, nós vimos o seguinte: o nosso Pai, Ele conhece a nossa fraqueza. Veja, o Salmo aqui diz que Ele se recordou que eram seres frágeis, olha a fraqueza, e meros mortais. Então, o Senhor, Ele identifica na gente as nossas fraquezas. Então nós precisamos pedir a Deus: Deus, me dá olhos para ver e ouvidos para ouvir. Eu quero poder ver a minha fraqueza e entender, para poder arrancar isso da minha vida. Sabe, por que é importante que a gente entenda a respeito disso? Porque a fraqueza de uma pessoa pode ser uma porta de entrada para coisas ruins na sua vida. A gente muitas vezes fala em brechas, e você que está me ouvindo, talvez você conheça a respeito disso e outros talvez não. Mas você já parou para pensar por onde entra o mal na vida de uma pessoa? Por onde entram espíritos imundos na vida de uma pessoa? Às vezes podem estar justamente na sua fraqueza. Quando a gente olha a Bíblia, a gente vê que o Senhor Jesus escolheu os seus 12 discípulos. E um deles, chamado Judas, ele tinha uma fraqueza. E qual que era a fraqueza de Judas? Ele tinha fraqueza pelo dinheiro. E por causa disso, ele traiu o Senhor, vendeu o Senhor por 30 moedas de prata. Veja, havia uma fraqueza. E essa fraqueza em Judas fez com que o diabo entrasse nele. Satanás, a Bíblia diz, quando você vai ler lá, você vai entender que a Bíblia diz que Satanás entrou na vida de Judas. E entrou por que motivo? Por causa da sua fraqueza. Então, a sua fraqueza é um lugar onde é uma porta de entrada para coisas ruins. Então, a gente tem que entender uma coisa, queridos. Deus muitas vezes trabalha na nossa vida para quê? Para nos mostrar a nossa fraqueza. Quer ver uma coisa? Como é que isso acontece? Olha só, tem muitas pessoas que começam a fazer um jejum. Eu vou fazer um jejum de 20 dias, um jejum parcial, ou enfim, um jejum de Daniel, 21 dias, não importa o tipo de jejum.
Só que quando a pessoa começa a fazer o jejum, ela nota que ela ficou mais irritada. Agora ela ficou pavio curto, qualquer coisa ela se irrita e ela já dá uma resposta meio ríspida. E aí quando ela para pensar, ela diz assim: meu Deus do céu, eu agora que eu estou jejuando, eu tô piorando. Eu estou piorando. Agora que eu comecei a jejuar, eu estou piorando. Ao invés de melhorar, eu estou piorando. Mas é isso que nós dissemos agora. O Senhor ele vai trabalhar para revelar a nossa fraqueza. Então, quando uma pessoa entra num propósito espiritual, como um jejum e oração, o que Deus faz? Deus mostra aquilo que estava escondidinho lá dentro, que estava meio que adormecido lá dentro da pessoa, mas que estava lá, que era uma fraqueza, uma falta de paciência, uma irritação, ou seja, isso é uma fraqueza. Então, Deus ele sempre trabalha na nossa vida de alguma maneira para nos revelar essa fraqueza. Para quê? Para que a gente possa trabalhar em cima disso e arrancar essa fraqueza. Agora, a gente tem que ver uma coisa, queridos. O inimigo, ele sempre vai trabalhar para alimentar a nossa fraqueza. Ele usa pessoas para isso. Quer ver uma coisa? O caso de uma pessoa, né, que está lutando para deixar o vício do álcool, um exemplo. E aí, de repente, aparece alguém e diz assim: ei, vamos lá no churrasco? Vamos lá comer um churrasco com a gente? E lá nesse churrasco vai ter bebida à vontade. E aí, a pessoa está lutando para deixar. Mas aí vem alguém ali e aí ele diz: não, eu estou parando de beber, eu não vou beber mais. Eu sei porque eu passei por isso. Antes de me converter, as coisas são assim. Aí a pessoa diz assim: não, mas bebe só hoje, amanhã então tu não faz mais. Vamos lá, vamos aproveitar. Quantas vezes acontece isso, né? Ou seja, deixa para amanhã. Tu vai começar teu jejum logo hoje que a gente tem um churrasco? Não, vamos lá para o churrasco. É só um exemplo que eu estou dando. Ou seja, muitas vezes, queridos, o diabo vai trabalhar contra você para alimentar uma fraqueza, para derrubar você. Um exemplo disso, uma pessoa que tem uma fraqueza pelo sexo oposto e ela está tentando viver uma vida de santidade, está tentando viver uma vida pura, correta. Aí o diabo cria conexões para quê? Aproxima pessoas que não têm um padrão de moral firme. Para quê? Para alimentar aquela fraqueza, para fazer aquela pessoa cair. É assim que ele trabalha. É por isso que nós precisamos enxergar qual é a nossa fraqueza e trabalhar nisso para tirar isso da nossa vida, para a gente não ser mais vulnerável. Eu lembro que Davi, ele disse, lá no Salmo, ele fala para o Senhor assim: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e arranca isso de mim. Então, Davi pediu para Deus: Senhor, eu talvez possa não estar vendo a minha fraqueza, talvez eu possa não estar vendo, mas o Senhor está vendo, me livra disso. Ou seja, Davi estava pedindo para Deus verificar se havia dentro dele algum caminho mau para ele ser livre dessas coisas. Sabe por quê, queridos? A gente tem que arrancar as fraquezas da nossa vida. Eu não estou falando da fraqueza que Paulo disse. Olha só. O Senhor disse que o poder dele é aperfeiçoado na fraqueza. Mas veja, aquele tipo de fraqueza que é a pessoa simplesmente se render e se entregar a Deus, deixar que Deus faça o que Ele quiser, isso é diferente. Por quê? Porque ali é Deus trabalhando com o seu poder na vida de uma pessoa. Não tem nada a ver com essa fraqueza, com essas fraquezas que eu estou falando, certo?
Então você não confunda, de repente alguém lembra daquele texto, Paulo disse, sim, mas entenda o contexto do que Paulo falou, então não tire aquilo do contexto. Eu estou falando de fraquezas que podem nos destruir, certo? Não era aquilo que Paulo estava falando. Muito bem. A gente tem que pedir para Deus que abra os nossos olhos, para que a gente possa ver, ou seja, às vezes a nossa fraqueza acaba contagiando outras pessoas. E também o grande problema é que as nossas fraquezas muitas vezes vai nos fazer andar junto com as pessoas erradas. Porque, sabe, queridos, as fraquezas, elas estão preparadas para sabotar o projeto de Deus na nossa vida. As fraquezas, elas estão aí para nos prejudicar. Por isso, a gente precisa entender uma coisa. Nós precisamos pedir a Deus, Deus me mostra quais são as fraquezas que estão na minha vida e me ajuda. Tira isso de mim, sabe? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem certas coisas que a gente não consegue tirar com o nosso esforço próprio. Por quê? Porque a nossa fraqueza, ela precisa ser arrancada. E é sempre melhor, imagina só, é sempre melhor, é como uma pequena árvore. Imagina só, você viu uma árvorezinha de 20 centímetros que está nascendo. Você consegue arrancar ela. Agora imagina uma árvore de 3, 4 metros de altura. Como arrancar essa árvore? Uma árvore de 10 metros de altura, você já não consegue mais arrancar ela. Mas quando ela é pequenininha, você consegue. Então, é importante que a gente identifique prontamente as nossas fraquezas, porque é melhor que a gente arranque essas fraquezas já no começo. Nós detectamos uma fraqueza, então nós já vamos tratar dela para que ela não venha a nos dominar. E lembrando de uma coisa, as nossas fraquezas só podem ser vencidas com a ajuda do Senhor, com a ajuda da sua palavra e com a ajuda do Espírito Santo. Amém? E só para fechar aqui, nós temos que lembrar uma coisa, que aquilo que nós deixamos de destruir e que precisa ser destruído, né, vai acabar nos destruindo. Então, se você identificar uma fraqueza, você precisa tirar ela da sua vida, destruir ela. Eu quero deixar essa palavra para vocês e amanhã nós seguiremos em outros pontos, sempre pedindo a Deus, Senhor, abre os meus olhos para ver e os meus ouvidos para ouvir, ou seja, para entender. Vamos orar então, queridos. Quero saudar a todos que estão chegando aí, que Deus te abençoe, um prazer estarmos juntos aqui. Vou pedir a você que compartilhe aí com a sua família, seus amigos, deixe seu like. E também quero te convidar, meu irmão, você que está aqui e não é inscrito no canal, inscreva-se nesse canal, venha orar com a gente aqui, vai ser um prazer estarmos juntos todos os dias. Quero também dizer que amanhã nós vamos ter um culto poderoso amanhã de manhã. E amanhã de manhã, o culto é progresso contínuo no Senhor. Você já conseguiu perceber que existem muitos sabotadores dos propósitos de Deus contra a sua vida? E a gente precisa alcançar o nosso objetivo. A gente precisa cumprir o nosso propósito. Amanhã, então, nós teremos esse culto sobrenatural, progresso contínuo no Senhor. Na parte da tarde, nós teremos o nosso seminário de cura divina e vou falar um pouco sobre o Ministério dos Anjos. Você está convidado a estar com a gente. E também vou dar mais um anúncio. Na semana que vem, nós vamos ter aí uma vigília pentecostal Som do Céu, dia 14 de junho, a partir das 20 horas. Já põe na tua agenda, eu estou divulgando com tempo para você se programar para poder estar conosco. Vai ser simplesmente sobrenatural. Amém? Glória a Deus.
Muito bem, vamos orar então, vamos falar com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pai querido, muito obrigado, Senhor Deus, por este dia de vida, por este momento tão precioso aqui na Tua presença. Eu oro, meu Deus, pedindo a bênção do Senhor sobre cada um de nós. Eu oro, meu Deus, pedindo para que o Senhor abra os nossos olhos para ver e os nossos ouvidos para ouvir. Eu coloco aqui a vida de cada irmão, de cada irmã diante da Tua presença. Eu peço, meu Deus, o Teu favor sobre cada um que aqui está. Eu oro, meu Deus, pedindo para que o Senhor nos acrescente a sabedoria que nós necessitamos, meu Deus, para entender as diferenças e para vencer as adversidades. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos agora todo câncer, todo tipo de câncer, melanomas, linfomas, carcinomas, e ordenamos agora que este mal chamado câncer saia de onde estiver. Nós te repreendemos no santo e poderoso nome de Jesus. Também nesta hora, nós repreendemos aqui a taquicardia, a arritmia, a palpitação, a aceleração no coração, a pressão alta. Nós repreendemos agora no nome poderoso de Jesus. Nós ordenamos a cura do coração agora, a cura da pressão arterial, ordenamos agora a cura de todo mau funcionamento no coração. Repreendemos o AVC e o infarto em nome de Jesus. Põe a tua mão aí no teu coração e receba a tua cura, seja curado, seja tocado, seja liberto. Em nome de Jesus, eu repreendo também aqui toda a placa de gordura nas carótidas e artérias e ordeno a limpeza pelo poder que há no nome de Jesus. Também nesta hora, repreendemos todo o mal no fígado, no pâncreas, nos rins, em nome de Jesus. Repreendemos as dores lombares, repreendemos todo o mal em nome de Jesus. Eu oro, meu Deus, pedindo por cura nos nervos. Aqui tem pessoas que têm sentido dores nas pernas, nos músculos, inclusive sentem cãibras. Eu repreendo este mal na sua vida. Também algumas pessoas que sentem dor de cabeça neste lado aqui, ó. Eu repreendo isso em nome de Jesus e ordeno que vá embora todo o mal em nome de Jesus. Também nesta hora nós repreendemos agora toda perturbação, toda inquietação. Eu repreendo a depressão, repreendo o espírito do pânico, repreendo todo tipo de insônia e mal dormir, em o nome de Jesus. Pai querido, nessa hora eu quero abençoar a vida dos meus irmãos que são empresários, lojistas, autônomos, profissionais liberais, funcionários, aonde eles trabalharem, eu oro pela bênção do Senhor nos seus trabalhos, nas suas empresas, nos seus negócios. Eu oro por avanço, por rompimento, por crescimento e por multiplicação. Também você que tem andado com dores estomacais, põe a mão aí no teu estômago e seja curado. Põe a mão aí, ó, e seja curado agora, em o nome de Jesus. Eu ordeno agora que saia todo refluxo e má digestão. Também ordeno agora que todo inchaço saia. Ordeno aos rins que não retenham líquidos. Ordeno agora em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Meu Deus e meu Pai, nesta hora também nós pedimos pelos casais, repreendemos o espírito do divórcio, da separação, a briga, contenda, que caia por terra. Eu repreendo também, meu Deus querido, todo tipo de magia, bruxaria, feitiçaria, encantamento. Caia por terra todo o mal contra as nossas vidas. Nós manetamos todo espírito maligno envolvido nessas coisas, que caia por terra. Também, meu Deus, nessa hora nós cancelamos as sentenças malditas, as pragas rogadas, aquilo que é dito muitas vezes pelas costas, no trânsito. Em nome de Jesus Cristo, caia por terra todo o mal. Eu oro, meu Deus, pedindo a bênção do Senhor sobre cada um de nós, e cada palavra contrária seja caçada nos ares e destruídas pela tua mão de poder, Senhor. Pai, em nome de Jesus, também nessa hora, nós repreendemos todo espírito de acidente,
por ar, mar e terra. Eu repreendo os acidentes nas ruas, nas estradas, nas rodovias, nas rótulas, cruzamentos, entroncamentos e estacionamentos. Repreendo também nesta hora todo carro desgovernado e imprudência. Repreendo também a violência, repreendo a agressão, o assalto, o sequestro, o roubo, o furto, o golpe, o prejuízo, a bala perdida, o homem sanguinário, a vingança, a maledicência. Eu repreendo toda espécie de mal em nome de Jesus. Eu peço, meu Deus, põe uma sebe à nossa volta e guarda as nossas vidas e tudo o que nos diz respeito esteja protegido e guardado pela tua mão de favor, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço, te louvo e te bendigo, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Queridos, amanhã de manhã, 6 horas da madrugada, aliás, 6 horas não, 15 para 6, 5h45, estaremos juntos aqui para mais um tempo de oração e você está convidado para estar conosco, amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus, te conceda uma noite cheia de bênção, de paz, de saúde, em nome de Jesus. Então, fica com Deus e até amanhã, 5h45, em nome de Jesus. Até lá. Glória a Jesus.